Meu Bahia ganhou, viu? E nesse momento o Vitória tá tomando 3-1 do Figueirense. Vamos pra cima. Pessoal, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E a conversa que eu tenho hoje para ter com vocês é para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Por quê? Essa semana, para quem não sabe, quem é seguidor raiz aí, acompanhou que essa semana a gente fez o lançamento da turma 8 do Método BExpert, né? 168 alunos, entraram 13 agora. Então, a gente está construindo realmente uma nova realidade na fisioterapia musculoesquelética do país, quiçá da América Latina, quiçá do mundo, porque a gente já tem aluno em Portugal e a gente já tem aluno na Argentina. Então veja bem, hoje eu vou falar sobre o motivo da sua insegurança na avaliação musculoesquelética. Caio, como assim? Veja bem, quando eu pergunto para os profissionais que entraram no Método BExpert, qual é o motivo, qual foi a sacada que eles viram que fizeram eles comprarem o curso? E aí, a maioria esmagadora fala o seguinte, ó: eu assisti a sua Masterclass sobre radiculopatias, eu assisti às aulas da nova era do Expert, eu assisti às aulas da Expert Week. Para quem me acompanha desde o início, vocês sabem que praticamente todo mês, bora Bahia, todo mês a gente dá uma série de aulas gratuitas. Geralmente são 3 aulas, de 1 a 3 aulas. E são aulas que são gravações para o curso pago, isto é, quem está dentro do curso está tendo acesso a todas essas aulas, mas quem não está dentro também está tendo acesso a essas aulas. O pessoal, ele consegue ver, mas não consegue assistir a reprise. Então assim, ponto 1, conhecimento de conteúdo gratuito você tem aí à vontade, você tem mais de 500 horas no YouTube de graça, você tem várias lives sobre todas as articulações, você tem live de tornozelo, tem live de joelho, tem live de quadril, tem live de lombar, tem live de torácica, tem live de cervical, tem live de ATM, tem live de dor de cabeça, vocês têm aí live de indução de sono. Então, assim, conhecimento gratuito tá aí. O que é que tem de diferente dentro do curso da formação BExpert? Na formação BExpert você tem sequência, que você não tem aqui no Instagram, nem tem aqui no YouTube. E sim, é de propósito. Eu não coloco sequência aqui para que você aprofunde muito o conhecimento, por exemplo, em zumbido no ouvido, mas você não saiba fazer as interconexões, porque eu não te dou sequência. Então você aprofunda, mas não tem clareza, de propósito, para que você entre na metodologia, para que você compre a nossa formação. Então tudo isso é, sincero e honestamente, orquestrado. Mas, independente de ter sequência ou não ter sequência, muitos fisioterapeutas não têm segurança na avaliação por alguns motivos. O primeiro motivo, eles não sabem distinguir o que é um trabalho através de modulação da resposta do sintoma. Isto é, você está com um paciente com dor lombar, irradiada para o glúteo, com dor pontual no cóccix. Qual é a primeira coisa que um profissional da saúde, que um médico ortopedista vai falar? Ele vai pedir um exame de imagem, vai medicar você e vai dizer: você está com coccidínia, com coxalgia, você está com inflamação no gânglio ímpar do cóccix, alguma coisa do tipo. Porque o médico, ele é treinado para encontrar doença, lesão ou inflamação. Sacou? Doença, lesão ou inflamação. Acontece que a maioria das dores musculoesqueléticas não são provenientes de doença, lesão ou inflamação. São provenientes de interações múltiplas, de rigidez de movimento, disfunção de descarga de peso, pensamentos automáticos que geralmente são catastróficos, com projeções futuras que o paciente não consegue controlar, cinesiofobia, medo irracional de movimento, hipervigilância, ansiedade, depressão e estresse crônico. Por que eu estou falando de todos esses fatores aí? Estou falando de todos esses fatores porque todos eles abrem a torneira do cérebro para você sentir mais dor ou fecham a torneira para você sentir menos dor.
E o fisioterapeuta muitas vezes não tem segurança na modulação da resposta do sintoma porque ele não conhece neurofisiologia da dor. Esse final de semana a gente fez um curso de Psychology Informed Physical Therapist. Traduzindo, fisioterapia informada psicologicamente, com um fisioterapeuta que para mim é top 3 do Brasil aí, Adriano Pesolato. E muitas informações foram muito valiosas, outras já reforçavam o que a gente já vinha praticando, e isso faz com que a gente tenha uma total congruência na nossa prática clínica e reforce tudo que a gente já estava fazendo de bom, ajuste algumas coisas como interrupção, uma simples interrupção na história relatada pelo paciente, que o terapeuta faz, já quebra a conexão, já quebra a aliança terapêutica, e o paciente não consegue evoluir na sua proposta. Voltando ao ponto, se eu acredito que eu vou avaliar o meu paciente e sempre vou achar uma preferência direcional, Caio, o que é preferência direcional? Preferência direcional é um fenômeno induzido clinicamente através de uma estratégia de carga capaz de diminuir, abolir ou centralizar os sintomas dos pacientes. O paciente tem uma dor no cóccix, centraliza para glúteo ou lombar. O paciente tem uma dor na perna, centraliza para joelho, quadril, glúteo ou lombar. O paciente tem uma dor no braço, centraliza para ombro, trapézio, escápula e pescoço. Então, nem todos os pacientes têm preferência direcional. Então tem muitos fisioterapeutas que trabalham com teorias mecânicas de tratamento, que também trabalham com modulação do sintoma, que faz assim, ó, vamos fazer extensão na lombar desse paciente. O paciente diminuiu 10% da dor e ganhou capacidade de mover. Pronto, achei preferência direcional. Só que essa resposta foi aparente. O cara volta pior com 72 horas. E você, voltou pior, vamos trocar a direção, vamos botar flexão, porque é isso que é ensinado, né? Vamos botar flexão e vamos ver o que acontece. Aí o paciente melhora mais uma vez, volta 72 horas pior, porque você não está sabendo coletar as respostas do sintoma. Toda vez que você parte para avaliação, seja de qualquer articulação, você precisa de 3 coisas. O baseline, que é a situação pré-teste de como o paciente está. O intrateste, que é a resposta que o corpo do paciente manifesta durante a execução dos movimentos. E o pós-testes. E o pós-teste, que é a resposta que o corpo do paciente manifesta depois da execução dos testes de movimento. Muitos fisioterapeutas aprenderam a só coletar o baseline e só coletar o pós-teste. Só que quando se trata de aceleração diagnóstica, isto é, você parar de perder tempo na sua consulta, parar de perder tempo para fazer 5, 7, 10 visitas no paciente para achar um diagnóstico, você acha o diagnóstico logo na primeira cartada. Por quê? Uma coisa muito surreal, a resposta sintomática intrateste, que independe, veja bem, olha o que eu estou falando aqui. Vou até pescar aqui para não falar besteira. Aqui. A resposta intrateste vai garantir que você exagere a carga sem o paciente piorar. A resposta intrateste vai garantir que você explore um plano sagital ou lateral mais rápido do que qualquer fisioterapeuta e troque a direção ainda mais rápido. A resposta intrateste vai fazer com que você dê a classificação e o diagnóstico do paciente logo de cara. Se você associar a resposta intrateste com a diferenciação diagnóstica, isto é, o paciente tem dor cérvico-torácica irradiada para o braço, mas você não sabe se a influência principal do sintoma dele é do pescoço, é da torácica, é do ombro, quiçá da TM. Para isso, existem procedimentos de diferenciação para você encontrar a influência principal do ponto de vista de movimento da dor desse paciente. Esse paciente que não tem preferência direcional, ele vai responder com exercícios de habituação. E a habituação acontece com ou sem preferência direcional. Porque a habituação, ela começa no sistema nervoso central. Se você recebe... olha essa história. Pode entrar. Olha essa história. O paciente começou a ter dor no cóccix. O paciente parou de sentar prolongado no trabalho e quando ele parou... quando ele parou de sentar prolongado no trabalho, o que aconteceu? Ele foi no médico, o médico fez uma ressonância, achou o diabo da coxalgia, falou que o cóccix estava inflamado, ele estava cansado de fazer fisioterapia. Aí ele começou a procurar outros tratamentos.
segundo ele, alternativos. Ele foi para um osteopata. O osteopata falou que ele tinha uma disfunção no cóccix e ele precisava receber uma manipulação no cóccix intraanal. Existe essa técnica, tá? O fisioterapeuta passa um termo de consentimento para o paciente leva um testemunho, o fisioterapeuta leva outra testemunha, o fisioterapeuta coloca uma luva, o fisioterapeuta coloca gel na mão e introduz o dedo no ânus do paciente para fazer uma mobilização no cóccix. Essa técnica existe. Eu nunca a realizei. Por que eu nunca realizei? Porque a gente sabe que existem manipulações no sacro, mobilizações no quadril, mobilizações na lombar, que induzem analgesia do mesmo jeito que essas técnicas que são invasivas. Então a gente nunca fez isso, mas isso existe. Quando o osteopata foi lá e colocou o dedo no ânus do paciente para mobilizar o cóccix do paciente, o que aconteceu? O paciente urrou de dor. E aí o fisioterapeuta foi lá e falou, o osteopata foi lá e falou, olha, eu nunca vi isso acontecer, eu acho que está muito inflamado mesmo, porque não era para piorar tanto sua dor assim. Pronto, instalou-se a desesperança no paciente, beleza? Aí esse paciente foi lá e foi no médico, e o médico resolveu fazer uma radiofrequência, ou foi uma ablação, esqueci agora, que era um procedimento novo, que ia cauterizar o nervo, e o nervo não ia mais transmitir dor. O paciente ficou cheio de expectativa, foi lá, fez o diabo da radiofrequência da ablação, e o paciente não melhorou. Aí ele foi num outro médico, o médico propôs uma infiltração de corticoide. Passaram-se 2 semanas e ele não melhorou. Ele foi lá no site do médico e comentou lá, doutor, já estou desesperado, sem viver, sem trabalhar, morrendo de dor, já fiz esse procedimento há tanto tempo, demora muito para ele fazer efeito. O médico foi lá e respondeu, meu caro, nome do paciente, né? Meu caro, a infiltração leva até 2 semanas para começar a fazer efeito. E o paciente totalmente desesperançoso. Ele gerou uma expectativa na fisioterapia comum, não resolveu, na ortopedia não resolveu, na anestesia não resolveu. Ele fez outros tratamentos também que não resolveram, e quando ele chegou para um fisioterapeuta que trabalha com terapia cognitivo-funcional, com fisioterapia informada psicologicamente, ele começou a expor gradativamente o sentar do paciente, e o paciente começou a melhorar, fazendo o que ele achava que ia piorar. Então, sempre, se a gente fosse simplificar assim, a gente ia falar assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Como assim, Caio? Exatamente assim. O paciente que tem medo de executar um movimento, ele acha que tem uma lesão grave. Ele acha que vai piorar porque dói o movimento, então ele para de mover. Só que ele entra numa dicotomia, numa distorção cognitiva, porque ele acha que não pode mexer mais naquela direção, por exemplo, dobrar o tronco ou sentar numa cadeira, como foi o caso desse paciente, e ele vai parar de sentir dor porque ele vai parar de fazer aquele movimento que estava associado à dor. Só que a dor dele continua. Então ele já fica com distorção cognitiva porque ele, parei de fazer aquele movimento e não melhorei. Quando eu faço, sempre dói. Como é que você está me dizendo, Caio, que eu vou ter que sentar por mais tempo para começar a melhorar? Existem várias formas de sentar. Existem várias formas de dobrar a coluna. Tem sequências de movimento para se fazer, para expor o paciente de forma gradativa. E quando a gente trabalha com modulação de resposta do sintoma, a gente vai entrar no escopo profissional da terapia cognitiva, da fisioterapia informada psicologicamente, da osteopatia, do MDT, do Watson, do Mulligan, entre diversas outras técnicas e especialidades. Então a gente não pode se prender a essas técnicas e especialidades, porque quando a gente trabalha com modulação de resposta do sintoma, não interessa qual é a técnica que você está trabalhando. Interessa que o sistema nervoso central do paciente esteja íntegro, e para isso existe uma avaliação para saber se há integridade da modulação condicionada da dor, da CPM, tá? E estando íntegro, o sistema nervoso central é capaz de gerar habituação, que é uma resposta neurofisiológica de acomodação do sistema nervoso, onde o paciente vai sentir cada vez menos dor ao ser exposto a estímulos sucessivos. O estímulo sucessivo pode ser uma passada, pode ser um agachamento, pode ser um exercício em 4 apoios, pode ser uma flexão lombar, pode ser uma inclinação lateral do pescoço.
não importa. Se o sistema nervoso está íntegro, existe uma forma de expor o paciente gradativamente para que o paciente recupere aquele movimento e diminua a sensação dolorosa. Então, muitos fisioterapeutas me perguntam o que guia o meu exame físico. Como eu escolho o exercício para o paciente com dor? Como eu avanço nos exercícios? Como eu transito entre cada fase do processo de tratamento? Então, uma coisa que a gente mostra na formação BeExpert é que o paciente tem fases de reabilitação. O paciente pode passar pela fase de controle da dor, o paciente pode passar pela fase de controle de movimento, o paciente pode passar pela fase de otimização funcional, o paciente deve passar pela fase de recuperação da função, que é uma coisa que ninguém faz. Ninguém faz. Se assim 1% dos fisioterapeutas fizer a recuperação da função, a gente não tinha tanta recidiva. E o paciente ele pode passar pela fase de reatletização, caso ele tenha parado alguma prática esportiva para voltar para você. Então, cada fase do processo de tratamento da dor vai requerer uma adequação na quantidade de sessões. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele é multiatleta, ele nada, ele corre e ele pratica altinha. E ele chegou para mim com uma dor cervical irradiada para o braço, com dormência e formigamento, para o braço e antebraço. E aí, num modelo hipotético dedutivo, o que a gente vai fazer? Quais são os possíveis diagnósticos? Se a dor ultrapassou o cotovelo, ou é uma estenose lateral foraminal, ou é uma aderência de raiz nervosa, ou é uma síndrome radicular, ou é um bloqueio de movimento, ou é um quadro mecânico inconclusivo. Dentro dessas 5 possibilidades de diagnóstico, a gente tem testes que vão excluir cada um desse raciocínio clínico, cada um dessas probabilidades. E como a gente vai fazer essa exclusão? Simples, mas muito simples. Quando a gente colocou a tensão neural adversa para teste desse paciente, ela era livre, completa e sem produzir dor. Ora, se não tem tensão neural adversa, não é síndrome radicular. Ou pode ser bloqueio de movimento, não pode ser aderência de raiz. Então a gente só com um teste a gente já descartou 2 probabilidades diagnósticas. Então eu estou entre bloqueio de movimento, mecânico inconclusivo e estenose lateral foraminal. O paciente tem 35 anos. Não é estenose, a idade descarta. Estenose é a partir dos 60, tá? Então, ou eu tenho um mecânico inconclusivo, ou eu tenho um bloqueio de movimento. Será que esse paciente responde com preferência direcional? Fui no pescoço? Não achei. Fui na torácica? Não achei. Fui no ombro? Não achei. Fui na TM? Não achei. Não tem preferência direcional, logo não é um bloqueio de movimento, eu estou diante de um quadro inconclusivo. Esse quadro inconclusivo vai respeitar todas as fases do processo. A primeira fase de controle da dor, onde eu vou trabalhar com posições de alívio. Essas posições de alívio vão acomodar o sintoma do paciente para que ele se exponha gradativamente a cada tipo de exercício. Num segundo momento do processo, a gente vai começar a colocar mais movimentos para ele ir para casa. Quando a gente coloca mais movimentos para ele ir para casa, eu torno um paciente que estava sedentário, inabilitado da prática esportiva por muito tempo, eu torno um paciente mais ativo. Questão de 30 minutinhos. Pode falar. Tranquilo? Em questão de 30 minutinhos por dia, fazendo suas atividades físicas, os seus exercícios que a gente prescreveu, o paciente já está mais ativo. Se ele já está mais ativo, a modulação condicionada da dor está começando a agir. Começando a agir, ele chega num terceiro momento de otimização da função. Durante a otimização da função, eu potencializo todos os exercícios iniciais. A gente tem um módulo lá dentro de prescrição de exercício, que são os exercícios muito básicos, e a gente vai trabalhar sobre pacing. Pacing sobre time e pacing sobre time e pacing sobre momento. Como é que isso funciona? O pacing sobre time vai fazer com que o paciente não piore na execução do exercício em 24 horas. E o pacing sobre o momento vai fazer com que a dor dele não aumente durante a execução dos exercícios. Então, basicamente, alguns chamam isso de contingência.
Esses exercícios em contingência podem até produzir o sintoma do paciente, mas eles não podem ficar pior. Eles podem até aumentar o sintoma do paciente, mas ele não pode ficar pior. Em 24 horas ele não pode ficar pior. Porque quando ele sai da terceira, quarta, quinta, sexta sessão, ele viu que você botou um bocado de exercício que foi doloroso, mas mesmo sendo doloroso, o que é que aconteceu? Ele não piorou. E a mensagem implícita de uma estratégia de carga que não piora o paciente e ele volta a se mexer é muito positiva. Ele está vendo que ele não tem uma ferida aberta que é capaz de agravar com o movimento. Chegando lá na oitava, na nona, na 10ª sessão, o paciente já está super ativo, 4 vezes na semana, fazendo aí 45 minutos de exercício só dos seus exercícios, e você começa a trabalhar então a reatletização. Você começa a expor o whiplash, o ricochete de um movimento de altinha, de futevôlei. Você começa a expor o ombro a situações de instabilidade com apoio em superfícies instáveis, como um trampolim, como uma bola suíça, fazendo com que ele tenha contrações para recrutar a musculatura do ombro, não para fortalecer nada, mas para manter o membro superior, o pescoço e a escápula saudáveis. Porque quanto mais saudável ele for, menos dor ele vai sentir. Nessa brincadeira com esse quadro inconclusivo aí, a gente trabalhou controle da dor, a gente trabalhou controle de movimento, a gente trabalhou otimização da função, a gente não trabalhou recuperação da função, e a gente trabalhou reatletização. Caio, e a recuperação da função? Ora, esse paciente não tinha nenhum movimento restrito. Toda a ADM dele era livre e completa e tinha dor no final do movimento. E essa dor no final do movimento foi diminuindo cada vez mais até a sacada que fez a gente acelerar o processo diagnóstico. Essa amplitude final que você está testando é funcional? O cara só sente dor quando faz isso aqui, ó. Roda o pescoço em amplitude final. Ele precisa rodar o pescoço em amplitude final para quê no dia a dia dele? Nem quando ele vai ver o banquinho da criança no carro, na parte de trás do carro, ele precisa rodar o pescoço em amplitude final. Então, às vezes os pacientes eles ficam hipervigilantes. Nesse processo, eles ficam, por exemplo, apertando o próprio trapézio, passando a mão na cabeça, liberando próprios pontos gatilhos, e isso gera uma resposta condicionada de exacerbação da dor, porque o cérebro, ele condiciona todas as respostas. Se você sentiu dor porque você fez uma cabeçada, para você fazer essa cabeçada de novo vai ser difícil, porque ele já condicionou que aquele movimento do ricochete é um movimento aversivo, e a percepção implícita de ameaça pelo paciente vai fazer com que ele antecipe a experiência de dor. Ponto. Se o paciente travou a coluna tirando a mala do carro, ele vai ficar com muito medo de fazer o movimento de novo. Só que a sacada está numa pergunta muito simples. Quantas vezes você tirou a mala do carro sem travar? Nossa, várias. E por que dessa vez que você travou, você está com tanto medo de fazer de novo, se várias vezes você já fez isso sem travar? Ah, mas é porque minha hérnia de disco está muito volumosa. Pois é, mas sua hérnia de disco não foi formada quando você tirou a mala do carro. Sua hérnia de disco já estava aí com você umas 2 décadas no mínimo. Por que ela está gritando agora? O que é que está diferente na sua vida? E aí você vai buscar o bright spot, né? O ponto no tempo em que o paciente não tinha dor e o que é que ele fazia, qual eram os comportamentos e os hábitos dele, os estilos de vida dele, naquele ponto no tempo que ele não tinha dor. Beleza? Nessa brincadeira que você foi lá na linha do tempo e buscou o bright spot dele, você vai buscar violar a expectativa dele com essas perguntas. E a violação da expectativa está principalmente em fazer essa dor ter sentido para o paciente. O paciente foi submetido a diversas informações aversivas, como inflamação no cóccix, diagnóstico no cóccix, incapacidade para sentar, fez ablação para cauterizar o nervo que conduzia a dor, cauterizou o nervo e mesmo assim sentiu dor. Fez um procedimento invasivo intranal para mobilizar o cóccix e o cara não melhorou. Então o cara foi submetido a diversas situações catastróficas, e quando você coloca uma intervenção que foi simplesmente conversa, né, educação, entrevista motivacional, o paciente melhora porque você deu informações de segurança, você fez um exame físico nele
que mostrou para ele que ele não tinha nenhuma lesão aberta, nenhuma ferida, o paciente começa a ter a violação da expectativa e ele começa a sentar por mais tempo na cadeira, sentindo menos dor, até chegar a um ponto num tratamento de 12 semanas, de 3 meses, em que ele pedala 300 quilômetros num selim de uma bicicleta totalmente desconfortável e não tem dor no cóccix. Então, assim, resumo central. Se você me segue há muito tempo e está interessado em fazer meus programas educacionais, eu tenho 2 coisas para te dizer. Meu curso não é igual a esses cursos de 3 letras que tem no mercado. Ponto final. Meu curso te ensina baseline, resposta intra-teste, resposta pós-teste, modulação da resposta do sintoma. Ele te ensina com viés cognitivo, neurocientífico, educacional e de movimento. Essa é a formação BiExpert. Então, quando a gente fala que o curso não é igual, é porque a gente conhece o que está lá dentro, a gente conhece a concorrência, a gente conhece o que está no mercado. Só que a gente vende o curso, então a gente vai ter o viés para te dizer isso. Por isso eu falo sempre, fale com um aluno meu. Vai aqui nos meus destaques alunos, vai no arroba dele e pergunta, o curso do Caio é igual ao curso de 3 letras X? O curso do Caio é igual ao curso de 3 letras Y? O curso do Caio é igual a tal metodologia? Você pergunta e vê o que é que os alunos falam. Você vai ver 99% dos alunos dizendo que é totalmente diferente. Quer dizer que Caio criou uma técnica nova? Não. É só a forma que eu faço. É só o jeito de fazer. É só o jeito de comunicar. Não tem nada de diferente. E outra, que o curso fosse igual. Que fosse igual. Você sabe quantas vezes eu já repeti um curso? 9, 6, 5 vezes. Sabe por quê? Quando a gente faz um curso, a gente não pega tudo. Quando eu dei a minha primeira turma do meu curso presencial, os alunos falaram, caramba, Caio, se eu peguei 40% aqui foi muito. Quando eu dei a segunda turma do curso presencial, caramba, Caio, eu preciso ver isso de novo. Você tem algum canal pra gente tirar dúvida? Eu falei, pô, caramba, não tenho. Qual é o ministrante que você vai mandar um direct e ele vai te responder sua dúvida? Qual o ministrante que vai criar uma plataforma para você entrar, para você tirar sua dúvida? Isso não acontece em cursos presenciais. Isso só acontece em cursos online. Então, por que eu estou falando isso? Porque você precisa de suporte. E você vai esquecer porque você não vai praticar de cara. Ponto. Você fez um mulligan agora? Você viu quantas técnicas em 4 dias? 100? 200? 250? Quantas você gravou? Quantas você filmou? Você filmou todas? Quando você chegou em casa, você assistiu todas? Você está praticando todas? Ponto. Você vai esquecer. Você fez osteopatia em 2 anos, em 5 anos. Quantas técnicas você aprendeu? 1000 técnicas diferentes? Quantas você usa no dia a dia? Você acha que se você tiver acesso ao meu programa educacional e eu desmistificar quase tudo isso que aprendeu, você vai conseguir implementar o que eu estou te falando logo de cara? Você não vai. É por isso que a gente está online. Porque à medida que você vai esquecendo, você volta na plataforma para reassistir. Ponto final. Então, resumindo, mais uma vez, né? Para finalizar. O motivo da insegurança profissional na fisioterapia é a falta de coleta de referências. É a falta do acompanhamento na modulação da resposta do sintoma. 2. E a insegurança no diagnóstico fisioterapêutico. O fisioterapeuta fica olhando exame de imagem para ficar enviesado pelo que o médico disse. Enviesado pela inflamação que o paciente contou. Enviesado pela teoria postural que o RPG ensinou. Enviesado pelos fortalecimentos de core e os fortalecimentos aleatórios que a graduação ensinou. A graduação mais deforma do que forma, infelizmente. Era isso que eu tinha para falar hoje. Se tiver pergunta, clica na caixinha de perguntas lá nos meus stories e vamos para cima. Grande abraço e vambora Bahia!